Amanheceu. Desmaecido, estamos aqui, todos prontos, né? Eu, desde os tempos dos bancos escolares, é que eu tenho observado uma coisa muito interessante. E vocês hão de analisar comigo e ver se porventura eu estou errado. Vocês olharam bem para os nossos indígenas? Tipo físico, principalmente das meninas indígenas. Mulheres indígenas em geral e especialmente as meninas. Corpo, traços faciais, cabelos, muito especialmente os cabelos, e fio quadril e etc. Notaram bem? Fizeram uma comparação com as japonesas, somente também as meninas, as moças, mesmo cabelo, mesmo traço facial, mesmo tipo de pernas grossinhas, etc., tipo de pele. Isso é uma coisa que eu não tenho visto antropólogos falarem alguma coisa a respeito. Pelo menos nunca chegou ao meu conhecimento, apesar da quantidade muito grande de livros que eu já li. Então, é de se pensar, mesmo bolivianos, colombianos, etc., eles podem notar os traços, tipo de cabelo, né? Mas os nossos índios, mais do que todos, aparentam, principalmente as mulheres, e muito mais as moças, aparentam semelhança muito grande com as japonesas, ou com os orientais, né? Mas nem tanto chinês, não, mas os japoneses especialmente, coreanos, etc. Ontem mesmo estava assistindo um filme, Compromisso, o nome do filme B, quase C de categoria, mas observei bastante. No meu site, conspirações.com.br, tem lá uma matéria, né, índio fumando sozinho no pasto conta tudo. Desculpe. E vocês vão perceber, esquecendo a matéria em si, olhando só a figura daquelas meninas, vocês vão perceber a semelhança muito grande, parecem gêmeas até, com as meninas japonesas, coreanas, etc. Tailandeses não, longe disso, são especialmente coreanas e japonesas. Dá a impressão que esses povos conheciam as nossas terras há muito tempo e vieram para cá em algum momento da história. E aqui se estabeleceram e cortaram, com o correr do tempo, dificuldades, etc., deixaram de fazer esse tráfego. E a raça se desenvolveu aqui como está. Mas a descendência não tem como você pensar de outra forma a não ser o parentesco quase imediato com os povos coreanos e japoneses. Observe bem, observe todos os detalhes. Prestem bem atenção. www.conspirações.com.br tem uma foto de um grupo de meninas dançando, e depois você faça então a comparação com as japonesas, especialmente. Será um dos assuntos que eu queria registrar, que não tem sido mencionado, pelo menos nunca vi nenhum professor de antropologia, etc., enfim, algum outro curioso qualquer falar alguma coisa nesse sentido. Não vi realmente. Muito bem. Eu tenho aqui uma matéria não, eu fiz uma anotação, mudando um pouco de assunto. Eu fiz uma anotação e depois desenvolvo o raciocínio. Como vocês sabem, eu não faço pauta, não me dirijo, explode o que explodiu e sai o que saiu. Assim como nos meus livros, um deles premiado pela Secretaria da Cultura, que foi este aqui, né? Vou pegar aqui para vocês. Aqui, ó.
Este livro recebeu o prêmio de mérito cultural. Quer dizer, eu como escritor recebi o prêmio de mérito cultural por ter escrito este livro. Então, neste livro, eu menciono essa especulação que vem sendo trazida pelo Discovery, especialmente, né, History Channel, a conspiração dos teóricos, dos antigos astronautas, né, os teóricos da conspiração, os teóricos dos antigos astronautas, que vêm registrando que cá estiveram os extraterrestres, até em pinturas se vê registros disso, de pinturas de Leonardo da Vinci, por exemplo, tem algumas pinturas em que há uma indicação de nave, astronave, no Mahatma, no livro, deixa eu pegar aqui, que eu nunca sei pronunciar isso aqui, viu? Não sei que trem que é esse que eu não consigo gravar. Neste livro aqui, maravilhoso por sinal, que é o Bhagavad Gita, que o Paulo Coelho tanto falava, Raul Seixas, né? Esse livro é extraordinário, viu? Esse livro é maravilhoso. Alguém modeu, deixou um registro aqui, ao amigo Romeu com um abraço do amigo Bruno, não sei quem é, não sei quem é. E tem aqui parece que é um B.H2O, que deve ser alguma simbologia que eu desconheço. Oh, livro maravilhoso. E neste livro também neste livro, você encontra deuses dos mais variados e que, da maneira como são apresentados, reportam naves espaciais, é verdade. Mas dizem esses teóricos dos antigos astronautas que eles cá estiveram para nos auxiliar, para nos ensinar, para deixar um registro de evolução, de aprendizado. E eu fico raciocinando, sabe? Não vejo que eles tenham deixado alguma coisa boa para nós. Porque estamos assistindo, sabe que o ser humano é o único animal que mata a própria espécie por prazer. Mata a própria espécie por satisfação, né? Os animais em geral não fazem isso. Então, vieram ensinar o quê? Se nós somos essa horda, porque o ser humano não é uma civilização coesa, inteligente, etc. O ser humano ainda é uma horda. Não vejo o ser humano nem como bando. Bando ainda é mais ou menos administrado, né? Tem a horda, o bando, o grupo, a quadrilha, né? Para depois chegar aos grupos humanos que hoje aí estão. Não vejo isso. Então fica difícil acreditar, apesar de eu ser um fanático por ufologia, objetos voadores não identificados, né? Nada tem a ver com disco voador. Disco voador é uma coisa, objeto voador não identificado é outra coisa. A partir do momento que você dá nome a um disco voador de objeto voador não identificado, você está se contradizendo, porque você identificou o disco voador e o objeto voador não identificado é outra coisa. São inúmeras as ocorrências de OVNIs, né? Eu fui um dos cofundadores da revista UFO, lá na rua Conde de Sarzedas. Não sei o que deu, não me interessei mais, basta a minha modesta leitura. Então, é difícil crer que eles tenham vindo aqui para nos ensinar alguma coisa. Reconheço que alguns trabalhos, especialmente de arquitetura, são absolutamente tão perfeitos que mesmo hoje nós não podemos fazê-los. Então é a perfeição dos traços, mormente no Egito, não é? Mas nós temos aí mais de 10 mil pirâmides espalhadas pelo mundo. Só se reporta as pirâmides do Egito e aquelas 3 pirâmidezinhas lá.
mais nada. Bom, nós temos construções muito maiores, pirâmides muito maiores, especialmente na China. E quando eu falo, e quando eu vejo que esses povos vieram nos visitar e nos ensinar alguma coisa, não deixaram nada de bom. Não é? Nada de bom, até porque a Bíblia e o Bhagavad Gita reporta grandes guerras celestes. E até hoje os deuses continuam se degladiando. Então, se eles vieram nos dar algum exemplo ou nos ensinar alguma coisa, foi ensinar a guerra. Foi nos ensinar a guerrear. Porque eles poderiam muito bem ter nos ensinado outras coisas. Nós temos aí a invenção da roda. Porra, eles não foram capazes de nos ensinar a fazer uma roda, nós precisamos descobrir a roda por nossa conta. Não é? É muito difícil. Não vou dizer que não acredito rasteiramente, não acredito em modo total, porém ficam essas dúvidas registradas e as coisas continuam acontecendo. Eu mesmo e também minha companheira, há poucos dias tivemos uma visão extraordinária de dois objetos em sentido contrário viajando pelo espaço da Mata Atlântica aqui. Há poucos dias isso, infelizmente não deu tempo de filmar nada, ficamos perdidos, etc., quase abobalhados e nos esquecemos do maldito celular que poderia ter muito bem registrado. Então eu falar não adianta, eu precisaria ter imagem. Acabou. Então, passivo de descrédito. Sou passivo de descrédito. Todavia, e quando eu vejo também as ferramentas, você não vê nos arqueologias, arqueólogos, etc., encontrarem ferramentas. Quando você faz uma construção como uma pirâmide, por exemplo, mesmo maias, astecas, etc., especialmente astecas, você não encontra ferramenta. Quer dizer, as ferramentas se desgastam, as ferramentas quebram, os pedaços de ferramenta deveriam aparecer nos escombros, né, da descoberta arqueológica. Você não consegue ver absolutamente nada disso. Você vê histórias fascinantes. A Bíblia, continuo dizendo, e sou um leitor assíduo da Bíblia, é um livro fascinante de histórias, né? Nem Esopo, o maior fabulista que se tem conhecimento, né, escreveu fantasias tão fascinantes como as que estão escritas na Bíblia, né? E tantos outros. La Fontaine fez fábulas, nenhuma chegou aos pés da beleza das fábulas da Bíblia. Então é um livro magnífico, fascinante e especulativo. Você não tem como aceitar como legítimo, inquestionável e verdadeiro o que está escrito na Bíblia. É uma fantasia pura. Começa pelos nomes, né? Pedro, João, Paulo. Como é que foram arrumar esses nomes em plena região judia, né? Onde viviam hebreus, cananeus, heveus, judeus, etc., que não tinham esses nomes. Esses nomes não existiam. Não são nomes próprios daqueles povos. Como é que foi parar João, Maria, Pedro, Paulo? Paulo era Saulus, né? Do substantivo do latim, né? Do latim. Saulus. E aí passou para ser Paulo. Quer dizer, se eles não conheciam o nome Paulo, se eles não conheciam, não entendiam, por que traduzir como Paulo? Tu és Saulus, doravante tu serás Paulo. Que história é essa? E Deus já conhecia a história de Paulo, João, Maria, Pedro, Antônio. Deixa de brincadeira, pois isso não tem sentido. Então, fica aí o papo de hoje muito maluco, muito especulativo, e bastante questionável. E sobre isso tudo, especialmente o caso das Índias e dos japoneses. Vejam, analisem bem, depois vocês me digam do que se trata. Tá? Um registro aí, obrigado. E bom dia. Dia 22/10/2014, às 9h53.